Saudações, fã do horror, estamos aqui com mais um episódio do Trash Modernizado. Esse é polêmico, hein? Esse vai render. Preferiria não estar aqui, pra ser sincero, porque a discussão vai ser acalorada. Mas ao mesmo tempo que será acalorada, será bastante construtiva para o fã do horror, porque hoje é um episódio sobre remakes. Sim, eu sei que você estava esperando esse episódio. O gancho é a estreia do novo Chuck, que por incrível que pareça é bom. Inacreditável, né? Inacreditavelmente, os bonecos estão salvando 2019. A temática é essa, né? Tipo, o remake do Chuck é bom. Meu Deus, como assim? E é. Pois é. Por causa do boneco assassino que está estreando nos cinemas. Brinquedo assassino. É isso. Que é Child's Play. Child's Play. Que é brincadeira de criança. Imagine se fosse esse o nome. Brincadeira de criança. Será que existiria a música? Do Kumolejo? Se tivesse chamado Chuck, Cara, fez um sucesso absurdo no Brasil. Da música se chamar Brincadeira de Criança já, tipo, eles não tem limites. Não, mas se tivesse existido um filme de sucesso de terror, uma franquia chamada Brincadeira de Criança, como que seria? Tipo, o efeito borboleta no Brasil. Eu acho que eles não iam se importar. Da onde veio esse nome? Eu não acredito que a gente tá falando disso. Fica o questionamento, inscreva-se no canal para você receber todos os próximos vídeos que terão discussões filosóficas como essa nas introduções. Molejo, Receba notificação também quando tiver vídeo novo no canal. Pensando no Chuck com a vassoura. Ele faz isso. Mas é outro, não é o... Não é mesmo Chuck, conjunto musical? Sim, mas aí é outra música. Ah, é outra? Ah, não tem... É a dança da vassoura. Não? Pensei que fosse um poporri aí. Não, desculpa. Daqui a pouco a gente tá de volta. Cara, eu tô gostando muito desses começos, assim. É terrível. Que desanda, fica muito bom. Você já assistiu o que imita o Guns N' Roses, do Shyamalan? Não vi do Shyamalan. Acho que foi do Shyamalan que eu comecei a ver, achei que tava baixo. Muito ruim, pô. Muito terrível. Mas como que não pensa no Shyamalan? A gente quer começar esse episódio porque a gente estava com uma discussão no background. Tá todo mundo. Que não acabou, inclusive. Não acabou e a gente trouxe aqui pro vídeo para compartilhar com você, fã do horror, que a gente quer saber muito a sua opinião, que é a diferença entre o remake e o reboot. Reimaginação, e a gente vai discutir. Em vez da gente fazer aquele programa tradicional que a gente vai apontar os nossos remakes, qual foi o primeiro remake e etc e tal, a gente, lógico, vai falar das nossas preferências, mas a gente vai entrar mais por essa seara do que é um remake, o que é um reboot, qual a necessidade de um remake. Tem um que me dá muita raiva que é a continuação espiritual. Eita! Isso me dá nos nervos quando eles usam isso. Ah, pois é, aí é difícil. E remake, todo remake é ruim? Todo remake não presta? Todo remake é desnecessário? Ou é você que... É sempre o discurso pra falar que terror tá pouco original, são filmes ruins, porque só sabe fazer remake. Porque comédia romântica que não tem muito remake é super original. Tem sempre isso, né? Mas Pois o terror acaba indo, né, nessa vala ação, né? São super originais. Surrado por causa disso. Mas assim, você acha que os remakes são bons? Você que não entendeu? Eu acho. Porque não é caso ninguém tenha pego a referência aí, tem um artigo pesado esse tipo, né? É um artigo ali clickbait dos primeiros que eu escrevi pro 101 lá, onde eu discuto vira-latice pura, no auge, no talo ali, né? Chegando o pé na porta, onde eu discuto a necessidade, se é bom ou não. E pra mim é bom, spoiler. São essas... Eles conseguem trazer pros dias atuais, eles conseguem tornar as memórias, eles trazem as memórias assim, né? Revigoram memórias, atualizando ao mesmo tempo. Isso pode ofender, porque a nostalgia é um negócio muito difícil de lidar, e fã é uma coisa... Acabar com a minha infância. Então, isso e pra mim, a primeira ponto da discussão é isso, brother. Se o cara fez... Se o cara... faz tempo, né? Você não sabe. Se o cara fez o remake do Chuck, do Brinquedo Assassino, a gente tá aqui com o maior fã do Brinquedo Assassino que eu conheço na face da Terra, que é o Maxon. A gente tem um episódio muito bom sobre dos três fãs de Brinquedo Assassino da história. Ô meu! Tipo a torcida do Santos, Dom Mancini, né? Não curtiu isso, não senhor. O namorado dele. Chuck tá lá no alto escalão dos monstros do cinema de terror, não vem não, que isso? Mas foi pesado. Pesado. Mas o vídeo tá aí no card, assista um que a gente fala sobre os 30 anos do Chuck, que tá, filé. Os melhores thumbnails. Um dos melhores thumbnails, que é o Chuck com 30 anos. Saudades, thumbnails. Eu recebi também. Tá tenso, receba agora. Porque teve que rolar um remake ali nos thumbnails.
é o maior fã que eu conheço de Chuck. Eu gosto. Minha franquia favorita de terror. Já falou isso N vezes. Não, e quando eu falo isso, as pessoas ficam em choque. Mas aí você tem que parar. Não, senta aí, então deixa eu explicar. Pô, pega a franquia Hellraiser, pega a franquia Massacre Elétrica, o próprio Jason, o próprio Fred. Halloween, que tem remake até também. Eu acho que é mais... menos oscilante. Hellraiser é o único Mas que não tem remake. Consistente. Hellraiser é o único que não tem remake? Até agora não. Ele teve um reboot ou 2 reboots. Mas é considerado reboot? Calma, a gente já vai entrar nessa discussão. Alien é a melhor franquia. E aí... não, puta, mas tem Prometeu... Ah, tem o Wolverine. Então, vamos lá. É de Fantasma, outro card aí, bota aí. Também, ó, Fantasma e Chuck ali, ó, tá ali, ó, 80 por hora. Quem não vai mais? Chuck dirigindo o Jaguar. E o Chuck Boy, imagina o Boy. Ó, 80 por hora, quem chega primeiro? Com Chuck 30 ou anos ele já Fantasma? vai estar num conversível que bate aquela crise ali. Não, 30 não, vai, 40. Essa crise é dos 40. Eu não quero ver o Chuck moderno chegando nos 30, não, mano. Putz. Gostou, a gente viu na Gostamos, cabine, gostei também. Só que isso não significa que, tipo, o filme que o Maxon gosta, que seja o primeiro do Tom Holland, ou o 2, que é o preferido da franquia dele, eu aceito tudo. Hoje em dia tem que falar que Tom Holland não é o Homem-Aranha. Não é o Homem-Aranha. E Homem-Aranha é um reboot, não é um remake. Não vai se apagar, você não vai gravar em cima, você vai botar a fita ali e vai gravar em cima e vai deixar de existir outro filme. A porra do outro filme vai continuar existindo. Tipo, acreditamos em coexistências. Exato, tipo, é um outro produto, brother. Bota isso na tua cabeça. Não tá te ofendendo, tá fazendo... Talvez não seja nem pra você, tá cagando pra você. Não, geralmente não é. Não é. Geralmente não é. Não foi Mas é feito muito no difícil máximo, esse descolamento, tipo, você acha que a pessoa ela sai do próprio umbigo pra tentar entender ou ter um vislumbre do panorama Ela geral? não consegue Não, ver a mas sociedade, tá É ligado? um egocentrismo. Eles conseguiram puro. fazer o pessoal do Star Wars sair da internet, né? A mina deletou as contas dela, porque eles não conseguem aceitar que as coisas não são mais pro mesmo público. exatamente. As coisas mudam. O meu Luke Skywalker nunca faria e isso. é legal que tipo, essas pessoas são aquelas que reclamam quando o pai falava no meu tempo era melhor. Você tá fazendo a mesma coisa agora. É o Ouroboros, É o tiozão do horror, o discurso do tiozão do horror. E falando do Luke Skywalker, é muito bom a hora que o menino quer dar, pra dar um nome pro boneco, que ele fala Han Solo. Han Solo, aí muito bom, o né? Chuck já... Ele já fica meio... Chuck? Não, disse Han Solo, não tem nada a ver. Muito bom. Por quê? Duvido que você não saiba, mas o Mark Hamill dubla o novo Chuck, assumindo o posto aí do Brad Dourif dos originais. É legal porque eles fizeram um marketing interessante, porque eles divulgaram essa informação por último. Sim. Já tinham... que também eles demoraram pra mostrar o visual do Chuck, eles foram... O primeiro trailer nem aparece, o segundo já um pouco mais, e aí via Twitter o Mark Hamill botou a cara dele lá, eu sou o novo Chuck, bem próximo do lançamento. E é muito bom os posters dele matando os Toy Todo Story mundo, tudo, Annabelle. Excelente. Tipo, se o filme fosse ruim, já valeria a pena pelos posters. Mas é aquilo, é um Chuck, é muito Black Mirror, o novo Muito Chuck. Black Mirror. Muito Black Mirror. O Chuck é tipo um Google Home, cara. É Eu nunca pensei que um filme da franquia Brinquedo Assassino fosse haver uma crítica com relação à total dependência que a gente tem da tecnologia. Exato. Por mais que A não casa seja conectada, foco, o Uber... a criançada, o seu pai pode estar morrendo atrás de você, mas você tá lá no teu celular, você mal liga que o seu pai tá sendo estripado atrás de você lá no quintal de Capaz de casa. você ver no YouTube depois teu pai sendo Exatamente, estripado. Gravar, né? Gravar. E aí, tipo, sai o Voodoo, Dambalá, Charles Lee Ray, sai tudo. É um boneco que conecta toda a sua casa, o Google Home, cara. Ele vai ligar a batedeira, ele vai ligar o som, ele vai ligar a televisão, O termostato. termostato, e aí, tipo, é uma rede de nuvem do caralho que é Caslan, a né? Caslan, né? Que é tipo como se fosse o Google, cara. é E aí Google, tem o carro, Apple. que é o Google Car, Isso. e ele tem várias coisas ali. E aí, o boneco é difícil você lidar com aquele boneco nos Mas primeiros assim, 20 minutos. já faz um tempo que a gente já faz uns dias que assistiu, já dá pra ter uma assimilação no sentido de colocar aquele comercial de margarina domingo de manhã feliz, todo mundo bonito, todas as coisas bonitas, tudo branquinho e limpo e tal, e aquele troço horroroso no meio da sala e funcionando como se fosse a coisa mais normal e maravilhosa do mundo. Eu acho É o Pretty Ugly, né? É a estética do grotesco. E aí já começa, quando você assimila o filme, digere o filme, essa baita crítica que não deixa de ser também, o que é interessante. Eu nunca pensei que Chuck podia... Essa crítica social foda. Demais, Muito Black Mirror. É muito Black Mirror. Com o dedinho, né? Tem até um momento ET telefone ali. É então. muito Black Mirror esse Chuck. E é legal, porque você tá repaginando uma coisa que talvez funcionasse nos anos 80, mas não funciona mais, um macumbeiro passando a porra da alma dele pro boneco.
Essa é a função do remake, trazer uma nova roupagem, uma nova linguagem para um novo público, uma nova audiência e o século XXI. Uma nova realidade, especialmente tecnológica. Quando saiu o primeiro? 89? 88, 30 anos, cara. Não, então... Não funciona mais. Não quer dizer, a gente fez um remake, apagou-se o outro. Tá os dois, assista os dois, brother. Exatamente. Assisto Mas é difícil, porque assim, Mas assim, eu preciso falar, porque o que eu falei naquele episódio, o Chuck é galhofa. Ele não se leva a sério em nenhum momento, pra mim esse foi o grande acerto do filme. O que é uma problemática, caso você tenha visto o trailer, porque o trailer é sério. Sangrento e tal. Se vende meio mal, porque olha, precisa desse momento adaptativo pra você rir com o filme e não do filme. Não do filme. Porque o Chuck... Você começa rindo do filme, mas depois você eu acho que não tem como a gente dizer isso suficiente. O Chuck, ele é horroroso. Horroroso, ele é tipo Ferrugem. É um Ferrugem atropelado, surra de pau. Por que aquela olheira? E aquela cena do Chuck com peso na consciência. É muito. O Chuck, ele quer ser seu melhor amigo. Ele é o melhor amigo do menino que aparece na frente dele quando liga o aparelho. E aí quem faz mal pra esse menino, dado que esse Chuck, ele é corrompido, ele é bugado, por conta lá, inclusive é muito bom, porque tem aquele comercial super bonito e tecnológico e todos brancos e loiros e tal, corta pro Vietnã. A linha de produção da Apple, tá ligado? Tipo... Aí você já vai aos poucos entrando e sacando aquele monte de gente feia, aquele monte de gente odiosa que tem nesse filme, tipo o padraço. O Andy, ele não é mais uma criança, ele é um adolescente, também uma outra mudança bruta aí. A mãe dele é super jovem. Ele tá bem bom. É o Gabriel Bateman, se não me engano o nome desse menino, ele tá bem bom mesmo. Ele, tipo, se não fosse por ele poderia comprometer tudo. Aquela mãe te ama. E ela tem o padraço, que é um cara que difícil esse padraço, detestável e funciona. E assim, às vezes você vai ouvir o Coringa falando, mas é o Mike Hamill dublando. É o Coringa meio com autismo no começo, mas ele vai tem criando... um boneco é meio mongol, nem sei se a gente pode falar o termo mongol aqui. Ele vai criando uma personalidade. Sentimental. Bateu a cabeça. E aí ele vai criando uma personalidade. Mas isso é um remake ou um reboot? É a discussão que a gente estava tendo. Cara, assim, as temáticas são tão diferenciadas. É uns nuances muito... Que dá pra fazer o famoso remake reboot. Tipo... Eu acho que seja remake. Eu acho que seria reboot se ele chamasse Han Solo? Se ele chamasse Bud. Então, uma curiosidade. No roteiro original do Dom Mancini, o Good Guy chamaria Bud. Ele só não chama Bud porque era um boneco My Bud, ou Your Bud. Era um boneco famoso nos Estados Unidos na época. Então não ia dar ruim. Tipo, não tinha dinheiro pra isso. Eu não vi, mas pelo que vocês falam, assim, eu entendo como um remake com a intenção de rebutar a franquia. Até porque já foi dito que talvez tenha conversas. Eles querem fazer uma continuação. Então, a partir desse momento, ele passa a funcionar como um reboot também. E ao mesmo tempo continua o culto, o Dom Mancini quer fazer uma série. Vai ter a série, vai sair ano que vem, em parceria com a Sci-Fi Channel e com o Nikan Tosca. Vai trazer, inclusive, o co-criador do Chuck, junto com o Dom Mancini. E ainda não está decidido se vai continuar o culto de Chuck, que quem assistiu, se você gosta, quem chega no 7º filme de uma série é porque gosta, afinal de contas. Ou é completista. Ou é completista, né? Tipo, tem muito potencial no final do 7º filme. Tipo, demais. Até porque entrou aí a filha do Brad Dourif, que é uma personagem muito importante no culto e na maldição. Então, se continuar, pra mim seria excepcional. Se fizer algo novo, só de terem os criadores originais ali envolvidos, também vai ter algo legal. E também vai ter algo que com certeza vai ser diferente desse filme. E a gente tem uma série de remakes que é isso, repagina a história para um novo momento, uma nova audiência. A gente sempre... Um dos meus remakes favoritos é o Viagem Maldita, que é a refilmagem do Quadrilha de Sádicos do Wes Craven. Porque ele traz para aquele momento específico do governo Bush, tudo aquilo que está acontecendo pós 11 de setembro. E brutal, aquela criatura deformada cantando o hino dos Estados Unidos, o cara enfiando a bandeira e aqueles guichá de sangue, que é um francês, né, que veio lá do New French Extremity. Muito bom. Ele pega elementos que precisam ser recontados por uma nova geração. É engraçado que, por diferente do remake... Aniversário Macabro. O remake já não soube lidar... Tipo, todo esse peso, esse nível gráfico que poderia existir no Aniversário Macabro, ficou no filme original. E aí, no caso de um remake ruim, faz a pessoa ir atrás de onde veio isso. É o remake desse filme, talvez volte e assista. O remake mais... Eu tenho uma utilidade.
se procurar no dicionário remake desnecessário, vai ter o Psicose do Gus Van Sant. Ah, não. Que é quadro a Que é quadro. quadro a quadro. Então, aí por outro lado... Um filme que é o topo, assim, não só pra muita gente, mas academicamente, criticamente, sem dúvida. né? É um dos melhores filmes de terror já feitos. E não tem qualquer necessidade E de um diretor muito bom que quase se afundou aí. Né? Exato, não tem qualquer necessidade. Pô, mas, quando eles vão pra série de TV que é baseada no Psicose, que eles fazem um remake, que é o lá. Funciona muito bem. Vou te dizer, cara, tipo, quando eu fiquei empolgado com essa série porque eu sou muito fã da Vera Farmiga e sou fã do moleque também. Mas quando ele saca o iPod ali, o iPhone, esperando o Ele quase me perdeu ali também. Aí eu parei de ver. E aí eu voltei muito tempo depois e não me arrependi, gostei, mas é uma baita série. Tem muita coisa boa ali. A interação dos dois, o Fred Highmore e da Vera Farmiga, é absurdo, apesar de por uma cidadezinha tão pequena ter tanta coisa acontecendo ali. Isso é um mal. Mas eles fazem valer a O pena. problema da série são as tramas paralelas, né? O irmão dele, o Dion lá, meu Deus do céu. Mas ainda assim, sempre vale a pena por causa dos dois. Não, é uma baita série e é um remake do Psicose muito mais relevante, muito mais interessante do que o... Não acho que seja um remake do Psicose, mas aí a gente Não, entra ele chega a um ponto... Ele começa como uma prequel que chega ao ponto de ser um remake. Mas aí o outro, pegando o gancho nisso, Michael Haneke, Funny Games, pegou o dinheiro de Hollywood e fez exatamente isso, frame a frame. Mas aí a gente vai entrar numa outra história que eu acho que a gente vai fazer um próximo filme, que é a questão dos refilmagens de filmes estrangeiros feitos para os Estados Unidos, porque o americano não é legenda, é um vagabundo, um preguiçoso, um burro. O brasileiro tá indo nessa lenha, né, nessa toada, né, gente? Mas então, é tão Mas vasto. É com dublado, né? Com o filme dublado. E aí os americanos, tudo que é remake, tudo que é filme gringo faz sucesso, eles fazem remake. Então, ó, curte a ideia, curte o tema? Esse aqui a gente tá falando um pouco mais sobre remake, dando uma explicação filosófica ali. A gente pode fazer um só sobre os filmes, principalmente do J-Horror ali, que veio... Os orientais têm muito. Até de nenhum, e tirando chamado nenhum, e aí nada a trazer. Eu acho que tem muito a ver com a cultura também. Eu acho que é um problema do americano com a cultura... É o problema do americano com o raw, com o rest of the world. Porque você tem... O filme oriental de terror, ele tem muito foco ali na construção da religião deles, da espiritualidade, não é nem... Exato. Nas questões tecnológicas e da sociedade como japonesa. Lida com isso, como assimilar a mensagem subliminar. Um demônio para um japonês não tem nada a ver com um demônio, com a entidade espiritual. E aí você vê aqui, o americano vê aqui e fala, não sei o que esses caras estão falando. Mas a gente também não tem nada a ver com a nossa, mas a gente se esforça. Mas é que o Brasil ele é mais miscigenado, eu acho. Então a gente tem um pouco mais... de parente, você tem parente que é budista, tem parente que é umbandista, tem parente que é católico, no meio ali você tem contatos com outras culturas. E como pode isso existir assim, tão pulsa a vida isso e ainda tem tanto racismo, tanto preconceito? E eu acho que a gente tá caindo numa vala disso, de que a gente pode se tornar um povo cinematograficamente burro. A onda de... Nada contra dublagem, os trabalhos do dublador, o filme dublado, mas assim... Até entendo, vale a pena citar, tipo, tem pessoa que não consegue acompanhar uma legenda. Exato, mas assim, por que a gente gosta de filme legendado? Não é porque a gente é superior, é porque é atuação, você quer ver como o diretor pensou aquela obra. É uma obra original. A língua que ele pensou. Por exemplo, você vai assistir um remake de Suspiria, tem um monte de cacetada falando em alemão. Exato, você quer saber como o diretor pensou. Em momentos falando em alemão, em momentos do filme falado em russo, em momentos do filme falado em japonês. Imagina o Landa no Bastardos Inglórios. Quantos idiomas ele fala? E você tem trocadilhos, você tem expressões idiomáticas que às vezes você sabe, você se liga. A atuação da pessoa falando. Isso vai mudar com você falando cop e você falando tira, tá ligado? Enfim. Seu cocô. Exatamente. Como que era? Que era... Vá se ferrar, né, tá ligado? Enfim. Só que aí você falou de um ponto importante, você falou da remake do Psicose. Psicose é baseado no livro do Robert Bloch. Era aí onde chega no... Olha só. E a gente estava discutindo também no background. Por exemplo, Cemitério Maldito ou It é um remake ou é uma nova adaptação? Chegou a hora, uma nova reimaginação, Eu acho que é uma nova adaptação, porque ele não está pegando o filme como está refazendo. Como você chama ele? A new adaptation? É difícil. E a gente passou muito por isso com o novo Resident Evil 2.
Todo mundo chamou ele de Resident Evil 2 Remake. Não é, ele só troca a videogame. tecnologia. Porém, a Capcom nunca usou esse termo, mas usou muito a reimaginação. Porque a base, o gameplay é tão diferente que ele não fez uso desse termo remake, como fez em 2002 com o remake do primeiro jogo. E por que eu tenho Mas que aí chamar eu acho que é uma questão de É um marketing. negócio complicado de É uma lidar. questão de marketing, eu Por que eu acredito tenho que chamar de New Adaptation? Se eu não quiser razão high stake, fala nova adaptação. Não, mas aí é onde chegar aqui onde eu tava falando também, no background, ou no... Criação de tudo, de Nos termos. bastidores. Cunhar tudo, termo pra tudo. Cunhar termo, porque eu Não acho para que com o background aqui mais. o português permite que você separe. Eu estou refazendo refilmando um livro. Mas... Não, eu estou refilmando um filme. Não. Estou refazendo... A origem dele é o livro, então eu estou refilmando aquele livro. Mas eu estou refazendo aquele livro para o cinema. Só que a partir do Então, momento pra que mim, ele é um você remake. diz que você refilma um livro, você já dá a entender que existe já um outro filme. Uma outra fonte. Então, aí é um remake. Exato, mas você está pegando uma fonte e fazendo uma outra obra. Então é uma nova adaptação. Mas a origem é a mesma. A origem é a mesma, mas eu acho que o remake é quando você tem um produto cinematográfico que não é... Você não está pegando um quadrinho ou um Sim, é o que a gente estava falando também, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha não é remake, não é... É reboot. É outra coisa, é um reboot. reboot. As origens não são as mesmas e tudo mais. Mas se você pega o foco, Mas a origem o reboot, dele é o reboot você esquece tudo que tem pra trás. Aí sim, você, teoricamente, vamos gravar a fita em cima e começa de novo a partir dali. Então, por exemplo, nunca existiu para o MCU, nunca existiu Tobey Maguire, nunca existiu Andrew... Desculpa. Então eu vou pegar Nunca existiu Andrew Garfield, ainda bem. E existe o Tom Holland, que não é o diretor do primeiro Chuck. Então eu vou pegar um o exemplo. novo Blade, que vai ser do Mahershala Ali. É um reboot. Vou pegar um exemplo tenso de lidar, que é a franquia Halloween. Halloween é a zona. O remake do Halloween não deixa de ser um reboot? Remake do Halloween devia deixar de existir. Independentemente do seu gosto sobre o filme, a gente tá pegando o termo aqui para tentar exemplificar Eu acho que como ele o negócio funciona. é mais complexo do que parece. Eu acho que é um remake. Porque ele é um remake de uma Que série rebuta. que rebuta rebuta a franquia. pela terceira vez. Uma franquia tensa que já tinha se reinventado, ignorado É e difícil você continuações ou não. isolar. É difícil você isolar em um termo só. O novo é um reboot ou é uma sequência? Não deixa de ser uma sequência, É uma mas sequência também é um de reboot, reboot. por quê? A sequência é rebutada. Porque ele leva em consideração só o primeiro. Na real, por concepção de reboot, o único de todos eles é o 3. Porque Aí é eu o acho único que pega o nome, a franquia, o título e faz uma coisa nova. E Completamente não só diferente. isso, se coloca como metalinguagem. O filme existe naquela realidade, né? Perfeito. Então, Então, assim, o pra Robinson é um deixar- remake. Mas também não é um deixa de ser um remake. reboot. E Tal novo, qual o Tanto H20. que ele teve uma continuação, Mas aí seria a uma sequ- nova série. É a sequência do remake. Mas ele inicia uma franquia nova. A sequência do remake é o 2, H2, Isso. do Rob Zombie. Então, mas aí ele começa uma franquia. Ele chegou a gerar uma franquia Mas o primeiro filme é uma refilmagem do Halloween de John Carpenter. Sim, que funciona como reboot da série. Porque a série já é vasta e já teve outros reboots. É difícil complicado. você... Mas tá tudo aí, a maçaroca tá no Halloween. Halloween é E complicado. eu não acho que eles sejam isolados. Você pode ter um remake que é um reboot, você pode ter um reboot que é uma da continuação. hora. Puta, nos anos 90 eu sempre quis ter um. Que falava reboque. Olha, ele tava na linha de Eu raciocínio, perdeu. odiava quando as pessoas falavam reboque. Massa corrida. E rebook tá errado também, é Reebok, enfim, fala. Perdi o... Eu volto outra coisa. Aí que a gente também estava comentando no bastidor. Um dia a gente precisa convidar fãs do horror para participar do bastidor. Que a gente come os Häagen-Dazs, Cafecinho. cafezinho Nespresso, toma umas original. E ninguém tá pagando a gente para falar isso. Muito... O Enigma de Outro Mundo, que é o melhor remake já feito. Foda-se que você Então, pensa. quando você fala que você não gosta... quando o fã do horror fala eu não gosto de remake... Lembre-se que Enigma do Outro Mundo é um remake. A Mosca de A Cronenberg. Mosca é um remake. Remake. Viagem Maldita é um baita de um remake recente. Maníaco. Maníaco é um dos melhores. O né? segundo, O Invasores de Corpos, eu acho um baita de um remake, bem próximo ali. Sim. Dos 60, com certeza absoluta, o melhor é Evil Dead. Evil Dead é Evil muito bom. Dead é um bom remake. A Eu Marca da gosto do Pantera. o Jason não é honesto. Jason é honesto, Você a gosta- Vingança de Willard
A Vingança do Wheeler? Sensacional. A Pequena Loja dos Horrores. A Boa e Assassina. Aliás, eu acho que esses aí, eles ainda prestam serviço porque muita gente sequer sabe que ele é um remake. Sim. Por exemplo, acho que eu tinha uns 15 anos quando saiu A Vingança de Willard. Eu amei aquele filme, e aí eu fui atrás e cheguei no filme original. Já presta mais um serviço ainda. Que tem Ernest Borgnine com umas calças de veludo meio mostarda. Esse filme é pesado. E é um negócio... Crispin Glover, fantástico. Um negócio curioso também, que vale lembrar, que o remake do Massacre da Serra Elétrica ali de 2005, 2004. 3, eu 3? acho. Quer dizer, a data que a Europa lançou foi aqui... uma putaria pra lançar. 2002. 2002? Ele teve um trabalho de marketing que a galera fez uma pesquisa entre os fãs, os jovens ali que curtiam terror, o público do cinema. Muitos deles conheciam a marca O Massacre da Serra Elétrica, o nome O Massacre da Serra Elétrica, mas nunca tinham visto o filme. Nunca tinham visto o filme original. Exato. Então a ideia deles, a partir dessa pesquisa, eles falaram, cara, temos um mercado aqui. É interessante porque... E aí, o Platino Dane-se fez isso. A mesma coisa a questão da produtora do Robert Zemeckis e lá do Joel Silver, que começaram a querer fazer os remakes do Ian Castle, aí veio A Casa da Colina, Os Três Fantasmas, Dark Castle, A Casa da Warner, Dark A Casa Castle. de Cera, que é o remake. A Casa de Cera é um remake bom. Apesar de ter a Paris Hilton ali, né? Mas é morre A rapidinho. Casa na Colina é um baita remake, embora eu não goste da Casa Amaldiçoada. Não, do The Haunting, Os 12 Fantasmas. Eu aposto Os 12 Fantasmas é um filme legal. 13? 13. É que 13 é número de comunista, não pode falar. 12 mais 1. Aposto que o Gui jogaria o DVD do The Haunting Remake no lixo. Catherine Jones e Liam Neeson. Aqueles anjinhos de computação lá. Nossa, que depressão. Voltando aqui. Então, eu acho difícil isolar por conta Todo disso. remake é ruim. Não, todo remake é ruim e você tem funções cruzadas ali. Ele pode resgatar uma marca. Porque tem muito remake dos anos 80 e filmes dos anos 50. Exato. Muito. E que é o que acontece também. Você tem o cara que cresceu assistindo aquele filme quando era moleque, e aí chegou o momento que ele entrou pro cinema, ele começou a trabalhar no cinema. Então ele quer fazer uma homenagem, ele quer fazer... Peter Jackson, King Kong. Peter Jackson, Meu filme um dos favorito. piores remakes de todos os tempos. Colocar o Jack Black no papel do Orson Welles foi uma das decisões o filme é muito... questionáveis. É muito chato. Mas é um filme bonito. É um filme bonito, mas é chato. É show-off de CGI. Olha o que eu sei fazer. Olha os meus brontossauros aqui. Mãe, né, sem as mãos. Não tem função. Mas que você vê que o remake não se acomete apenas ao cinema de terror, cara. Exato. Não, é extremamente o primeiro, um dos mais famosos, é um filme de gangster, o Scarface. Muita gente sequer sabe também. É o Cabo do Medo. Cabo do Medo. Puta do remake, mas tem um filme original com o Bastardos Inglórios. Que é um puta do filme também. E aí é onde você entra, que você consegue criar dois filmes fodas. O original do Cabo do Medo é legal pra caramba. Círculo do Medo. É o Círculo do Medo. É verdade. E o Cabo do Medo é um outro puta filme. Eles não se anulam. E dá pra pegar, por exemplo, também o Silêncio dos Inocentes e o Manhunt. O Dragão Vermelho do Manhunt. Exatamente. Dragão Vermelho, exatamente. É. Isso, exatamente. E a série do Hannibal, que é uma reimaginação. Que como chamam isso? Como que a Vulture, o Hollywood Reporter dá isso? Um remake ou um reboot de Silêncio dos Inocentes? Difícil, cara. É, treta. Os próprios sites, eles se digladiam. Que eu quero inventar o próximo termo. Mas os sites inventam pós-horror. Os sites inventam rebootake. Nossa, daí pra pior. E aí voltando para Língua de Outro Mundo. O original Monstro do Ártico é baseado no livro Who's There. Assumidamente. Só que o remake, o Enigma de Outro Mundo, em nenhum momento ele coloca baseado no livro tal ali nos créditos. Ele é um remake do The Thing, do Monstro do Ártico. Ele não é uma nova adaptação do livro, diferente do It e do Cemitério Maldito. E é bom dizer que existiu, acho que de 2011, se eu não me engano, o The Thing, ponto. Que é uma prequel. Que também não foi um serviço prequela, serviço no sentido de marketing, porque quantas pessoas deixaram de assistir achando que era remake, por terem o Enigma de Outro Mundo com o seu filme favorito, às vezes nem sabem que já é um remake,
e eles fazem esse que casa bem ali, funciona como... Mas a partir da mosca. Exatamente, você pega a mosca. Era um filme com o Vincent Price, tinha um cara que tinha cabeçorra de mosca e uma pessoa que fica do mó legal. Mosquinha. É ótimo, é incrível. Chapolin é legal. Não, é incrível. Só que aquilo não ia funcionar nos anos 80. Não ia funcionar com um cara como o Cronenberg. Aí virou o Jeff Goldblum. E aí ele pegou o momento ali da AIDS... doença corporal. Doenças corporais, né? Que tava o Parior, que tava ali no exatamente o que você falou. Um efeito especial muito mais avançado para a época. Transporte ali. Exatamente o que você disse. Um cineasta que tem a sua bagagem, e ele vem e coloca essa bagagem ali e a sua mão autoral. Ele transforma uma obra absolutamente atemporal. Diferente, os dois filmes estão lá, os dois filmes são maravilhosos. E é um remake. E quem vai chegar e dizer que é falta de imaginação? Acabou a criatividade. Você vai chegar pro David Cronenberg. Na cara, você, cara. Salafrário. Aquele Videodrome lá, vou te falar, hein? Aqueles gêmeos lá, a Existence. Quem que é David Cronenberg? O cara, tipo, né? E aí a gente... Mas o que eu acho válido no remake, que é a história que você falou do Psicose, vamos pegar 2 remakes desse ano. Cemitério Maldito, uma nova adaptação do livro, e o Chuck agora. Eles trouxeram elementos completamente novos. Isso é válido no remake. Não é o Gage que morre, é a menina. Não é o Chuck que tem o Dambala, é o Black Mirror. Faça o remake... Black Mirror não tem o Dambala, o Chuck é só tecnológico. E faça. Quer fazer o remake? Faça. Mas coloque também uma coisinha ali ou outra, original, sua, alguma coisa que vai. Isso, tipo, não vai. A partir do momento que você começa a ver o Ipsis Literis, você fala, puta, mano, pra que eu tô vendo isso? Foi a minha sensação ao assistir o Cemitério Maldito. Metade do filme eu tava querendo ir embora, porque isso eu já vi, isso não está me acrescentando nada. A hora que ele vira a chave ali e começa a trocar todo, da metade pra frente, vira outro filme, eu gostei. Uhum. E eu acho que as pessoas elas não param para pensar na quantidade de remakes que existem e a qualidade que eles têm, porque a maioria se resume a pegar atores da moda, atores novinhos, saradões, moças bonitinhas e colocar... não, ninguém vai assistir esse filme com esses velhos, vamos botar uns garotão. O Massacre da Serra Elétrica é essencialmente... Exato, é o Massacre da Serra Elétrica. Mas o Massacre da Serra Elétrica... E o Massacre da Serra Elétrica faz muito sentido para aquele momento... 2002, o personagem Bolander, os jovens lá, aquele excesso de violência, de tortura daquele jeito que a gente tava passando por aquela era Bush, faz sentido ali. Eu não gosto, mas eu concordo. Não, eu acho que eu também não, eu gosto até do Massacre da Serra Elétrica, principalmente porque eu vejo essa tentativa de traduzir o momento. Ele não está só melhorando, né, que a galera fala, vamos melhorar os efeitos, que nem o The Thing, que é um baita de uma aula de efeitos práticos. Os caras vão lá e botam aqueles efeitos CGI. Mas de qualquer forma, no terror em específico, e mais ainda específico nos slashers, é muito diferente o mascarado e o com personalidade. Porque, por exemplo, o remake do Fred. Que tem lá os seus pontos, eu sempre falo. Não, eu também acho. Todo aquele lance dos jovens compartilhando os pesadelos, que é bem pouco, poderia ter sido muito mais explorado. Podia focar mais nisso. Mas ele é tão em cima da personalidade de um ator, do rosto dele, do visual e tal, que é muito diferente de você enfiar a máscara num brucutu de 2,5 metros e botar uma serra elétrica na mão do cara. Que o Rob Zombie fez com o Halloween, botou num brucutu de 2,5 metros. Não, o Halloween, o Rob Zombie vai mais além, porque ele ainda explora muito, dá significado do porquê das coisas. Aquela primeira 1 hora dele eu entendo perfeitamente quem não gosta. Não tô falando mal, tô só falando que ele colocou o toque Rob Zombie no Michael Myers. A partir daí já é válido. Mas assim, já vira um remake mais válido que você ele chegou no Mustafa Khad ali e falou, eu posso fazer o que eu quiser? Ele falou, você pode, o negócio é meu. Falou, então eu vou fazer o que eu quiser. E é simples assim, e esse caso aprenderam, né, o que se fazer com o Rob Zombie. Eu acho que é muito mais válido do que... Eu fugi, slasher que tem recente, que é... Dias dos Namorados Macabros. Por exemplo... Eu gosto, mas o que ele acrescenta? Muito sangue. É muito. Mas é isso, ele só pega a história original e traz pro formato, não é contexto, é formato. Não, ele é só pra quem gosta de sangue na tela. Mas isso aconteceu porque refilmaram o Massacre, refilmaram... Sim, ele veio no balaio do sucesso. Diferente do The Town, The Dreaded Sundown. É um baita exemplo. E ele é um remake, reboot, sequência. Vale fazer um subtítulo, no caso. Não tem por que ter o mesmo nome. Eu não acho isso bom. Por mais seja uma franquia, que não seja franquia, é um filme que 30 anos está lá, é um filme independente, há 30 anos não se fala dele.
usa o mesmo nome, mas bota um subtítulo ali, sei lá, sabe, diferencia de alguma forma, porque aí não gera essa dúvida. É um problema de marketing isso, de assimilação de quem quer assistir. E aí quando você vai assistir pode ser uma surpresa positiva. Sim, mas é o que eu sempre falo, que é a questão dos produtores, que eu acho que a partir de $10 mil, o filme, 10 milhões, ou 10 mil, eu não lembro qual é a regra que existe, que a galera fala, a partir desse momento o filme já não é mais do diretor. Quando ele chega num orçamento... Então talvez seja 10 milhões. Né? 10 milhões, né? 10 mil... 10 milhões. Depende da época, tipo, inflação. Chega a 10 milhões, ele já não é mais do diretor. Os produtores começam a pôr a mão. E aí é onde eles vão no marketing. Tá, isso aqui precisa ficar muito mais palatável para atingir os 4 quadrantes. E aí faz screening test. Screening test, que é a coisa que tem que acabar. Tudo. Isso, eu acho que o Halloween Homecoming, que é aquele lixo, ele voltou pra mesa de edição algumas vezes por causa de screening test. Né? Que é o reboot do Predador, o screening test. Nossa, que tipo, tiraram o sangue, tiraram a graça, tiraram tudo. Que não, reboot, uma sequência. É uma sequência, mas ele funcionaria como uma E nova... outra, também é de serviço. Quantas pessoas foram assistir esse filme achando que não tinha nada a ver com nada, que fosse uma coisa completamente nova? Por exemplo, o Robocop também. O Robocop é o quê? O Robocop pra mim é um remake. Com certeza absoluta. Pra mim é uma droga. Mas de qualquer tipo, ignora tudo e vem na onda dos super-heróis. E ele traz todo um contexto também da conta das observações, dos drones lá, que é vigilância, né, de invasão de privacidade. Essa balística, etc. E agora tem o esse é um contexto bem legal, cara, mas ele tá em só forma. Ele tem um conteúdo ali por cima, mas... Ele precisa da violência. Você falou em Newborn Camp, eu quero levantar uma pergunta polêmica pra vocês. Que filme merece um remake? Que filme merece um remake? Cara, olha, eu vou te falar um negócio. Olha, um filme que eu achava que merecia um remake, mas que cagaram no pau também foi o Poltergeist. E botaram o Sam Rockwell. O Sam Rockwell protagonizando o terror pela primeira vez. Um baita ator, nunca tinha feito Porque tinha toda a questão de tecnologia, né? Que o original trata da TV separando a família. E é um filme que, tipo, ele desanda quando entra a mão família do Spielberg, que poderia ser uma coisa pesadíssima e me entregam aquilo, cara. O Sam Rockwell é baita ator e totalmente subaproveitado. Eu tô pensando aqui qual filme caberia um remake. Você, fã do horror, que acha que, puta, mano, esse filme poderia ser atualizado. Eu não gosto de pensar nisso porque, tipo, por exemplo, o meu filme favorito de terror, Exorcista, fizeram um baita serviço com a série. A série, a primeira temporada... A série é uma alternativa. Que porque assim, a série você não afunila, tipo, aquele fardo de responsabilidade em 1h30. Você dilui em 6 episódios, 10 episódios. Tem lá seus altos e baixos, mas tudo que traz do filme original é demais. Tipo, a primeira temporada do Exorcista, caso você não tenha visto, se você gosta do filme original, tem pontos muito válidos ali. Você pode até não gostar disso ou daquilo, mas tem coisas legais ali. Pena que acabou essa série. Mas eu gosto de pensar assim. Hellraiser pra mim, aquele Hellraiser que começou em desenvolver e morreu, que eu nunca lembro o nome. Tem um teaser na internet, né? Sei lá, eu nunca lembro o nome. Mas tem que era do Clive Barker mesmo. Não sei se era do Clive Barker. Tem um site na internet. Porque o Clive Barker tá tentando rebootar, remakear. Ele quer pegar, mas é tipo a Dimension Film, dona disso aí. Era tipo a Fox com os X-Men, só que aí a Disney foi lá e comprou, né? Então, ele tem ele ia se afastar totalmente da franquia original, com outros designers que são maravilhosos, assim, com um clima que ia ficar muito mais pesadão. Tem uma história riquíssima, tanto de quadrinhos... Sim, ele tem muita coisa. Então, além daquela coisa do Pinhead fazendo quase um assassino de slasher. Como a gente tem... A violência em série de TV tá muito... Tipo, é de sagrado o negócio. Tem episódio de American Horror Story que eu fico em choque de tão violento, explícito... E o Hellraiser pede isso, precisa muito disso. Sim, ainda mais um lance sexual, fetichista. Então eu acho que o caminho da uma época, uma sociedade conservadora... O Pinhead é arregaçado. Talvez o Hellraiser... Um novo reboot do Hellraiser teria o mesmo efeito que o Hellraiser teve em 87. Sim, que era da época... Quando era uma época conservadora que o terrir tava ali, o filme de terror tava pasteurizado, tipo James Wan... E ele virou coisa séria de novo. Virou Por isso que eu coloco muita esperança no Candyman do ano que vem. Porque ele também tem o lance sensual, pode crer. Ele também tem o lance explícito, o lance racial, de preconceito, de segregação, muito potencial. E o Jordan Peele é um cara que tem muito a dizer nesse sentido. Pode... Se esse filme for ruim, cara, tipo, a decepção vai ser muito grande. Eu acho que o material do Clive Barker tem muita coisa que pode ser refeita. Sim, que foi ali naquela safra dos anos 90 que era... tinha um filme por semana do... Mangler, tipo...
Agora, por exemplo, dá pra refazer um Bala de Prata, dá pra refazer um... Bala de Prata seria demais. O Colheita Maldita. Cara, você imagina você pega um Bala de Prata e usa esse contexto dos escândalos envolvendo igreja. Não, o próprio Colheita Maldita, o fundamentalismo religioso ali numa cidadezinha. É uma franquia tão vasta e tanta porcaria. Exato, remake, velho. Pode ser feito, tipo, tem que ser feito. Carrie, que já tentaram tanto e nunca deu certo. Mas a Carrie é só traduzir, tipo, mudar efeito e mudar público. E é outra nova adaptação do livro. Não tem... né? Tipo, já teve o quê, então? Continuação da adaptação, teve remake... Teve o feito pra TV, o remake. Com a Angela Betts, né? Que tem... São 2 remakes até que curto. E uma continuação de um remake. Acertaram Tem a mão. continuação do remake? Tem? Não. Aquela continuação é do original, então? Isso. A Maldição de Carrie, o 2? Da Angela Betts, Não, tem um que é o 2, que é o... Que é a continuação da Suspense, que não? Ai, não, eu não sabia. Que é o Dos Meteoros, é o Ultimates, tem o A quarto... Maldição de Carrie, que inclusive tem a festa na piscina. A festa na piscina que fica passando na TV. Os Meteoros caindo no final. E aí não, tem... esse é o remake feito pra TV. Tem um 2, que é a Maldição de Carrie. Não, você tá... pode crer. É tenso, isso. Tá. Pra mim ele era... Ou seja, são 4 Carrie já. Então, sei lá. Esse Cemitério Maldito Colheita Maldita são 7? Nossa, tem muitos já. Mas tem o 666, né? O 666, então pelo menos 6 tem. E o Cujo novo, imagine. Porque assim, eu gosto muito de Ataque Animal. E eu acho que o Cujo, se você assistir hoje, o efeito é o mesmo. Tal qual o Tubarão. Eu acho... Como ele é um bicho, ele não é feito... Porque hoje Tubarão é um filme que não dá pra fazer um remake, por exemplo. Hoje tem muita preocupação com coisas de animais e tal. Né? Tanto que é bom. E é cachorro, né? Crocodilo é uma coisa. Não, mas tem filme de bicho muito bom, cara. Mas cachorro, velho. O cachorro, né? Cachorro é... Não, olha o que o Chuck faz com o gato lá. Você acha que eu não quis ir embora do cinema aquela cena? Esgana o gato. Esgana o gato. Bom. Esgana o gato parece um termo que... Termo sexual. O Chuck esganando o gato. Eu vou esganar o gato. Ai, meu Deus. Mas é muito... É importante, é válido aí, se não seja o hater babaca. Remake é tudo ruim. Não, remake não é tudo ruim. Para pra pensar que você vai mudar de ideia. A gente falou um monte que é bom aqui. E ficou um monte de fora. Ficamos ali, né? USA ali. Porque tem muita coisa aí. E tem muito remake, às vezes você não sabe que é remake. E tem coisas que é tipo Old Boy. Que é remake que ninguém viu, tá ligado? Você assistiu Old Boy, do Spike Lee? O pior que é Josh Brolin, eu não conheço, Elizabeth Olsen, né? Não conheço uma pessoa viva Spike Lee que já assistiu o remake do Old Boy. Vamos fingir que não existe. Eu pensei que você não fosse citar isso aqui, mas... Então, tipo... A gente podia assistir todo mundo junto, né? Muito sorvete. Fazer uma live assistindo. Fazer uma live assistindo o remake de Old Boy, hein? Quem tem coragem, rapaz? Pois é, gente. Muito legal esse papo sobre remake. É um papo importante. A gente não ficou só... Qual que é o seu remake favorito? Meu remake favorito... Vou pegar um diferente aí, a Pequena Loja dos Horrores. Excelente. Cara, se for escolher um só, por conta do impacto na minha vida, o chamado. Que não pode ser o chamado. Que não pode ser o Enigma de Outro Mundo. O chamado, porque eu sei que o Enigma é o seu. Por isso que eu não botei a Mosca, nem o Enigma do Outro Mundo. Tirei. Assim, o que eu acho mais impressionante é o Evil Dead, porque eu nunca pensei que fosse funcionar, mas o chamado... o chamado abriu as portas do cinema japonês pra mim de terror. Pra mim, tirando todos esses que são os clássicos dos 80, é o Viagem Maldita. Apesar que Maníaco é muito absurdo, cara. Ele é em POV, cara. Tem e o Elijah Wood é muito bom também. Não, Maníaco eu acho que eu até vou assistir de novo hoje, porque é pesado. Bolha Assassina eu gosto muito também. Muito bom. Muito bom. E outro, um dos maiores diretores de todos os tempos de cinema de horror fez quantos remakes? O John Carpenter. Isso foi uma pergunta retórica? Não, deixa aberto. 2, né? A Vila dos Cidades... As Cidades Amaldiçoadas. O Enigma. O Enigma de Outro Mundo. E é isso, né? Vampiros de Marte dele. O Assalto fizeram um remake do Assalto. Mas são 2? Fugi a Nova York, Los Angeles. Eles vivem, não. 2 remakes, e aí vai falar que o John Carpenter não é um cara criativo? Vai falar isso, vai falar pro Cronenberg. O ápice dele, nos anos 80 ali. Vai falar pro Rob Zombie. Vai falar pro Rob Zombie que não é um cara criativo. Manda ele vir aqui. Vai trazer tudo aqui do fundo dele. Vou trazer, vou ficar tipo aqui com ele aqui o tempo inteiro. Pendurado, vou botar uma correntinha pendurada no pescoço. Fazer um alargador aqui, botar aqui. Toby Hooper tem uns remakes muito ruins também, não tem? Olha, eu não gostava do Toolbox Murders, como chama? Noites de Terror? Não gostava, porém vou ver de novo. Eu acho que eu tô confundindo também.
Força Sinistra não é remake, nem... Não. Nem Tem o uma Silent pegada dos Slot. anos 50 também, mas não é. Não é remake, Bastante coisa, bastante coisa. É isso Deixa aí. nos comentários aí a sua listinha. O seu pior e o seu melhor. O seu pior e o seu melhor, exatamente. Isso Não aí. o seu pior e o seu melhor. Qual que é o filme que você prefere e o filme que você não Mas gosta? caso Não é você psicanálise. Exatamente, não é sessão de terapia isso aqui não, meu amigo. Mas caso você tenha feito algum remake, deixa aí também. Vai se tratar. Esse episódio está chegando ao final. Vamos fazer então, depois de remakes, americano é vagabundo e não gosta de ler legenda? Parte 1 de Infinito. Porque aí a gente pode pegar os japoneses, pegar Europa. os franceses, pegar... Nossa, só França já dá um programa. França já dá um programa, Japão já dá um programa. Exato. Quer? Comente, deixa aí seu comentário, que a gente sempre faz o que vocês pedem. A gente ama vocês. Semana que vem a gente está de volta com mais um episódio. Não esqueça de se inscrever, de ativar a notificação, seguir a gente em todas as redes sociais. Quem sabe a gente não faz um remake do Trash modernizado também. Até a próxima. Tchau.